deles, tá bom? Muito bem, eu quero hoje falar um pouquinho sobre o Salmo 37. Quero ler com vocês os versículos 35 até o versículo 40. Eu não vou aqui contar a minha história com esse salmo, que eu tenho uma história muito bonita. Esse salmo eu tenho um carinho muito grande por ele. Foi logo no primeiro mês que eu cheguei aqui na igreja que eu tive uma história vinculada com ele. Eu não vou contar hoje por falta de tempo. Mas eu tive uma história muito bonita e esse salmo falou muito, muito ao meu coração. Eu li ele novamente, mais recentemente. E quero compartilhar com vocês alguma coisa do que eu aprendi neste salmo, tá bom? É o Salmo 37, versículos 35 até o 40. Esse salmo diz assim: vi um ímpio prepotente crescendo como uma árvore nativa e verdejante. Mas eu passei e ele já não existia. Procurei-o, mas não foi encontrado. Atenta para o homem íntegro e observa o reto, porque haverá um futuro para o homem de paz. Quanto aos transgressores, serão de súbito destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, pois nele se refugiam. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pelos adolescentes, ó Deus, da nossa igreja. Que o Senhor os abençoe. Esse é o dia deles, mas nós os amamos todos os dias. Ajuda-nos também a nos envolvermos mais com eles, ó Pai. A gente às vezes critica facilmente, fala mal facilmente, mas poucos de nós estamos dispostos a buscá-los, estar junto, entender e procurar, ó Pai, andar junto com eles num relacionamento, principalmente com aquilo que eles mais necessitam, de pais e de mães. Certamente já tem seu pai e sua mãe, e são a maior bênção em sua vida, mas o Senhor os colocou no teu reino, porque esse é o relacionamento que o Senhor quer na casa do Senhor. É a bênção, ó Pai, que podemos dar a eles, e não a bênção maior do que esta. Então que o Senhor os abençoe. E fica também conosco nessa noite, na ministração da Tua Palavra. Clamamos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse versículo que nós lemos, o primeiro versículo, versículo 35, eu vou ler novamente, ele diz assim: vi um ímpio prepotente, crescendo como árvore nativa e verdejante. O salmo inteiro, ele é um salmo dirigido para o justo, para as pessoas de bem, aqueles que querem o Senhor, que andam com o Senhor. Essa é a ideia do salmo. E o salmo inteiro conversa com o justo. Ele fala várias coisas para o justo. Não te indignes, porque a gente às vezes fica indignado, né, com os ímpios, a gente fica nervoso, perde até a qualidade de vida interior. E o salmo diz: não faça isso, não te indigne, não tenha movimentos interiores por causa dos outros, menos ainda por causa dos injustos. Confia, é um conselho que ele dá. Descansa. É interessante, não te indignes, não fique perturbado, confia e descansa. A ideia da gente ficar bem light, né? Bem tranquilo. Não, gente, não procura coisas que vai deixar a sua vida mais pesada, é isso que ele está dizendo. E ele vai falando essas coisas para o justo. Espera, são palavras, entre outras, que ele usa neste salmo. E ele fala sempre para o justo. É uma espécie de discurso para os justos. Mas o salmista também fala sobre si mesmo, tá certo? Esse salmo ele foi escrito por Davi, e Davi tem duas notas, e dois pontos pelo menos, Davi fala consigo mesmo. Ele não fala com o justo, mas ele fala consigo mesmo. Primeiro no versículo 25, onde ele fala a respeito do seu testemunho pessoal, ele fala: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele fala isso a respeito dele mesmo. E um outro versículo que ele fala sobre ele mesmo são os versículos que nós lemos, o 35 e o 36. Ele fala: vi um ímpio prepotente a expandir-se como o cedro do Líbano, na tradução que eu tenho lá em casa. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Olha que bonito esse texto. Vi um ímpio prepotente a expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Não é interessante esse texto? É um testemunho do próprio Davi a respeito da sua própria experiência de vida e da maneira como ele tem visto as pessoas justos e ímpios.
Quando eu li esse texto a primeira vez, eu fiquei interessado nessa expressão. Aqui nessa tradução diz: vi um ímpio prepotente crescendo como uma árvore nativa e verdejante. Na minha tradução lá em casa, ela usa a palavra como um cedro do Líbano. E como eu estava estudando o Salmo, eu fui consultar outras versões e vi que tinha versões, por exemplo, cedro do Líbano é diferente de uma árvore verdejante. Na verdade, originalmente a expressão é árvore verdejante. Eu não critico aqui o tradutor que traduziu árvore verdejante como um cedro do Líbano. Eu acho que se ele fez isso deve ter alguma razão. Eu não entendo, ele entende muito mais do que eu. E certamente ele deve ter uma boa razão para ter traduzido árvore verdejante como cedro do Líbano. O fato é que essa tradução aqui, deve ter sido uma outra pessoa, ele traduziu como árvore verdejante mesmo, correto, né? Que de fato é o termo que está lá. É uma árvore verde. Uma árvore verde. Davi está propondo aqui que a gente olhe para as pessoas. E veja que você tem pessoas que são ímpios e pessoas que são de Deus. Existem homens de Deus e pessoas que não são de Deus. E ele fala, olhe para os dois. E quando você olha para aquele que não é de Deus, você pode ter um engano na sua visão. Porque você pode olhar para ele e pode achar que ele é uma árvore verde. Como se fosse um cedro do Líbano. O cedro do Líbano era uma árvore muito bonita. Ele era o símbolo o símbolo da beleza, da prosperidade, da força. Era uma árvore bela. E fazia, inclusive, uma madeira muito cara daquele tempo, né? Uma bela árvore, como seria o carvalho hoje em dia, né? Uma árvore nobre. Então, ele via toda aquela nobreza, mas ele dizia, gente, isso é uma mera aparência. Ele parece uma árvore verde, ele parece um carvalho bonito, mas vamos parar um pouquinho para olhar com calma. E aí Davi faz essa sugestão de que a gente olhe e veja pessoas diferentes e veja destinos diferentes. Quer dizer, você hoje está vendo e é uma coisa. Depois ele fala, eu passei e cadê ele? Já não estava mais lá, acabou. Estava tão bonito, né? Dá a impressão que nada derrubava. Pois é, caiu. Dá a impressão que nada sucumbiu. Nada passava a perna nele, passaram a perna nele. Já não é mais. Já não existe mais. Já não foi encontrado, como ele diz aqui no versículo 36. Bem, eu quero então mostrar para vocês por que o ímpio é comparado então com uma árvore verde. Vamos deixar de lado aqui o cedro do Líbano, já que o original usa a palavra árvore verde. Vamos usar a expressão árvore verde, que é exatamente a palavra que está lá. Árvore verde. E é muito fácil estudar a Bíblia, né? Hoje em dia tem aplicativos que você clica no versículo e ele te fala exatamente o que está lá, não precisa de nenhum conhecimento das línguas originais. E isso é muito fácil de fazer, tá certo? Eu não sou mais inteligente, não. É só um clique no celular e a gente tem todas essas informações disponíveis, tá bom? O fato aqui é que a gente vai usar árvore verde porque é realmente o que está lá. O hebraico usa essa expressão. Por que o ímpio é chamado de árvore verde? E eu quero dar para vocês 5 razões. Por que o ímpio é chamado de árvore verde? Primeiro, porque ele parece saudável. Parece, mas não é. Quando você olha uma árvore verde, a árvore verde não parece saudável? Ela é verde, né? Uma árvore verde ela é uma árvore que parece que tem saúde. Na frente da minha casa, onde eu morava e cresci, inclusive naquele lugar, havia um limoeiro. E a gente sabia se o limoeiro estava sadio ou não pela cor dele. Quando ele não estava muito saudável, ele ficava meio esbranquiçado. Você sabe que uma árvore meio esbranquiçada, as folhas, né, meio sem vida, né, aquela cor esbranquiçada não é um bom sinal para a maioria das árvores. Para algumas talvez, mas a maioria, a folha tem que ser verde. Você olha o ímpio e diz, ele é verde, ele é saudável. Não é. Davi está fazendo um convite para que você olhe para ele e que você avalie além daquilo que você está vendo. Não é saudável. Parece verde, parece que tem tudo, né? Parece que tem tudo que ele necessita, tudo que precisa, parece que ele está bem, mas não está. Não é doente, não é saudável, ele é doente. Dentro do coração dele tem uma doença. Se você pudesse entrar na vida dele, ver o que tem lá dentro, você ia ver. Irmãos, você olha para uma pessoa e acha que ele está bem. Principalmente essas pessoas da propaganda, né, da televisão, ou alguns que postam fotos na internet. Meu Deus, o cara postou uma foto lá que aquele está no auge da vida, tem tudo, né? Olha para o coração dele. Sabe o que você vai ver? Enfermidades interiores. Não se convença por aquilo que você está vendo. Parece bonito, parece que é saudável, não é.
Só ele e Deus é que sabem o que está no coração dele. Como é o seu caso. Eu posso olhar para você e achar que você está muito bem. O pastor fala que está bem porque não sabe como é que é a luta lá. A luta lá está grande, né? Só eu sei o quanto eu choro, só eu sei a dor que eu tenho no coração, só essa pessoa sabe como dói, como é ficar longe do Senhor. Ficar longe do Senhor dói, é enfermidade. E quem já ficou enfermo sabe o que é enfermidade. Ficar longe de Deus é uma doença que invade o nosso interior. E aquilo vai dominando a vida da gente. Ficar longe de Deus é triste. Você olha, parece uma árvore verde. Não é saudável, é doente. Davi nos convida para um outro olhar. Parece que ele conquista seu espaço, mas o espaço não é de fato deles. O texto diz assim: eu vi um ímpio prepotente crescendo como árvore. A minha tradução lá em casa fala expandindo, porque a árvore tem esse negócio do expandir. Já reparou que embaixo da árvore não cresce nada? Quando a árvore é muito frondosa, embaixo da árvore geralmente é limpo, né? Você não tem o espaço embaixo da árvore, é limpo. A árvore domina o seu ambiente. Primeiro por causa da raiz. Quando a raiz é muito, e a raiz se alastra muito, não cresce nada próximo das raízes. E depois por causa da sombra. As plantas preferem crescer em outro lugar e não embaixo de uma árvore, porque então elas recebem o sol e embaixo da árvore elas não receberiam o sol. A árvore parece que domina o seu ambiente. Quando você vê uma pessoa que parece que está dominando, nossa, ele domina o ambiente. Parece que é dele. Ele faz o que quer ali. Mentira. Não é assim. Parece, mas não é. Ele parece que está indo muito bem. Está dominando bem, mas não está. Você olha e no momento ele está lá, mas no momento seguinte, onde ele está? Não está mais. O texto fala que é como se o Senhor os derrubasse de fato, né? O ambiente não é deles. Parece de fato que eles estão conquistando o seu espaço neste mundo, mas irmãos, ninguém conquista espaço neste mundo. Se você está lutando com esse tipo de arma, nunca esqueço uma vez que eu estava conversando com um amigo meu, que ele estava entrando num tipo de ramo, eu não vou dizer aqui qual é, porque algum irmão pode trabalhar com isso, né? Mas um tipo, ele falou, pastor, eu comecei a entrar num tipo de ramo, e eu vi que o primeiro dia ia ter que andar armado. Segundo, eu ia ter que ter segurança. Terceiro, eu ia ter que tomar cuidado, minha família ia ter que... Eu comecei, meu Deus, com o que eu estou me metendo, né? Eu podia ganhar muito dinheiro com isso, mas era muito inseguro. Irmãos, é assim o mundo. Você acha que está seguro. Você acha que tem o domínio das coisas. Mas sabe, para você não ter o domínio de nada e acabar tudo, é só você escorregar numa casca de banana. Uma casca de banana pode ser o teu fim. Uma casca de banana. Deve ser muito triste, né? Uma pessoa pensar que ele escorregou numa casca de banana. Uma pessoa tão nobre, não é? Oh, mas o pastor era tão, né? Ele parecia tão vistoso, tão nobre, e uma casca de banana derrubou ele. É aleijado pro resto da vida, né? Ou pior não, melhor, né? Morreu, né? Está lá com o Senhor. É bem chato chegar um dia, pastor, mas foi mal, hein? Ficou lá e de repente, por causa de uma casca, irmãos, é assim, uma casca de banana acaba com a gente. E aí você vê que você não é nada, você não tem nada. Parece que tem, mas não tem. A tua vida é e deixa de ser num estalo de dedo. De repente, da noite para o dia, em questões de segundos, a tua vida muda, ela acaba. Eu fui visitar uma pessoa, nunca me esqueço dela, em Sertãozinho. Ele era uma pessoa muito... Nós fomos na fazenda, inclusive, dele. Era um homem muito rico. E ele contou que ele perdeu tudo, e ele me contou uma experiência que eu achei realmente muito tocante. Ele entregou o carro para alguém, e o carro dele era daqueles carros muito, tipo picape, cabine dupla, sabe aquela coisa bem, né, bonitona mesmo? Pois é, estava andando lá nas estradas de Ribeirão Preto, onde eu era missionário, e ele vendo a pessoa dirigindo muito rápido. E ele falou, pensou até em falar, diminui, mas não diminuiu. Isso há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás era um problema menor dirigir muito rápido, né? E ele conhecia a estrada e ele sabia que o carro não ia fazer aquela curva. Ele falou, pastor, ele estava numa cama quando ele me disse isso. Ele estava paralítico para o resto da vida. E naquela cama, irmãos, paralítico, sendo cuidado pela esposa e pelos filhos, ele me disse, pastor, olha, 1 minuto, 30 segundos antes daquela curva, eu disse para mim mesmo, a minha vida acabou. A minha vida acabou. E olha que coisa triste, aquela curva acabou com ele. Um homem que tinha tudo. E quando eu fui visitá-lo, ele não tinha nada. Estava acabado.
É assim a nossa vida. Pensa que conquistou, mas você não conquista nada. Você não ganha nada, nada que você não possa perder com a mesma velocidade, ou pior ainda, com muito mais velocidade do que aquilo que você conquistou. Ele se expande, mas o espaço não é de fato deles. A terceira coisa que Davi nos convida a olhar é que parece que ele pode proteger os outros, mas de fato ele não pode proteger ninguém. Uma árvore ela é um sistema de proteção, né, para o bioma, para os seres que vivem naquele espaço, por exemplo. As árvores são lugares onde os pássaros se aninham, e os vermes, e todos os animais que vivem das árvores. Na Amazônia, por exemplo, eu vi uma vez uma reportagem, eu achei bacana alguém dizer que já foi encontrado mais vida, mais diversidade de vida em uma única árvore da Amazônia do que em toda a ilha da Grã-Bretanha. Para vocês terem uma ideia do potencial que é a nossa Amazônia. Pois muito bem, a árvore é o lugar onde os animais e a vida se protegem. Eles se protegem na árvore. E a árvore parece que dá uma boa proteção a eles, não é? Eles vivem da árvore, vivem. Então lá eles têm tudo o que precisam, é a sua vida, é a sua casa. Aqui, quando esses homens se elevam como árvores verdes, parece que eles protegem os outros, mas não protegem. Parece que dá sombra para o cansado, mas não dá. Você vai confiar nessas pessoas, mas um dia você vai descobrir que está confiando na coisa errada, na pessoa errada. É como se você dependesse da sua sombra, mas é uma falsa sombra. Pode ser derrubado e cadê a sombra? É por isso que a Bíblia diz que quem confia no homem é maldito. Maldito o homem que confia no homem. Parece que ele pode proteger os outros, mas quem confia nessas pessoas vai acabar mal. Se você confia no homem, você vai acabar mal. A gente, como servo de Deus, tem que sempre aprender a dar um passo atrás em tudo. Nunca confia plenamente, não é? Não espere plenamente. Ninguém tem a capacidade de satisfazer você plenamente. Só o Senhor. Ninguém, nem mesmo a esposa e o marido. Aliás, nossas esposas e nossos maridos, via de regra, são aqueles que mais nos fazem felizes, mas aqueles que mais nos fazem sofrer. Não é assim? Não é? É uma relação difícil de fato. Mas a função de marido e mulher não é fazer o outro, não é esse o objetivo de vida um do outro. Porque eu não posso esperar que minha esposa me faça feliz. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Nós não podemos confiar nas pessoas. Se dependermos dela, elas vão nos frustrar. Aliás, eu vou dizer uma coisa importante, e eu espero que você seja maduro para ouvir isso. Todas as pessoas que você conhece, absolutamente todas vão frustrar você. Sem exceção de nenhuma. Teu filho, tua esposa, teu pai, tua mãe. Não há uma só pessoa que não tenha frustrado você ou que não há de frustrar você. Isso é do homem. E a gente nem deve esperar outra coisa. Não é para ficar desanimado também. É tudo, né? Não, também não é para... Claro, nós devemos ver relações de amor. Devemos realmente nos interessar pelas pessoas, estar com elas e viver a alegria do relacionamento com elas. Isso é maravilhoso. Mas... quem confia na pessoa e deposita toda a certeza nessas pessoas há de se dar mal. Nunca me esqueço de uma vez que eu falava sobre a suficiência de Cristo. E depois que eu terminei de pregar, isso faz alguns anos, muitos anos na verdade, né? Uma irmã veio a mim e ela veio falar sobre o casamento. Pastor, eu queria casar e eu acho que eu não vou casar. E aí eu queria saber do irmão. O irmão acha que se eu não casar, Cristo é suficiente para suprir a minha vida? E eu respondi a ela, minha irmã, eu é que vou devolver a pergunta. A irmã acha que se a irmã casar, o marido é suficiente para suprir a sua vida? A irmã acha que se casar, isso é suficiente? Acabou a sua, né? Ele supre todas as suas necessidades? Se Cristo não é suficiente para nos suprir, não há um marido neste mundo que possa fazer isso. Não tem uma esposa que possa suprir as minhas necessidades plenamente, a não ser o próprio Deus. Ele tem que ser suficiente na minha vida, ou nada mais há de ser suficiente. Ele precisa ser suficiente. Quem confia no homem vai encontrar a limitação do próprio homem. Parece que essas pessoas, elas podem proteger os outros, mas elas não podem. É mentira, é falsidade. Em quarto lugar, Davi nos convida a observar essas pessoas e reparar que parece que elas estão firmes e bem arraigadas como uma árvore, mas não há realmente firmeza, não há raiz, não há fundamento. Parece que são fortes. O cedro do Líbano era uma árvore forte. Ela tinha uma raiz muito forte. E quando você olha para a pessoa, parece que ela tem uma raiz forte. Nada derruba. Nada derruba.
Não confie na raiz dessas pessoas. Não espere que elas vão ficar em pé, porque por pouca coisa elas podem cair. Não há fundamento verdadeiro em nossa vida se não for o Senhor. A palavra diz isso com muita clareza e com todas as palavras, que realmente o fundamento da nossa vida é o Senhor. Ou Ele é a rocha no qual nós depositamos a nossa vida e fazemos o nosso alicerce, ou então você está construindo tua casa na areia. Tua vida está baseada na areia. E sabe o que é uma vida baseada na areia? Quando vem as tempestades, a casa cai. A casa caiu para muita gente. E há de cair na vida de todo aquele que depende dos recursos e das pessoas deste mundo. Só Deus é fundamento sólido para as nossas vidas. Só a palavra de Deus é um fundamento sólido. Se eu estiver baseado em outra coisa e depender de outra coisa, então eu posso esperar de que aquilo há de me frustrar em algum momento. Cristo é o fundamento de nossas vidas. O Evangelho é o fundamento. É a raiz, é o solo no qual nós podemos fincar nossas raízes, e é isso que vai nos manter de pé para enfrentarmos os desafios da vida. E por fim, Davi nos convida para dar uma olhada, olhar o ímpio e ver que parece que ele vai frutificar, mas ele nunca vai produzir frutos, realmente frutos que agradem a Deus. A produção de frutos que agradam a Deus é específica daquele que tem comunhão com Deus. Aliás, quando Jesus fala da parábola dos solos, lembra? Ele compara o nosso coração com 4 solos. E tem um solo que faz produzir espinhos. E é interessante os espinhos, porque os solos eles têm uma certa progressão. Um dia vamos falar sobre esses solos aqui. E há uma certa progressão neles. O primeiro nem nasceu, nem a semente nem brotou. Ela foi jogada na beira do caminho, as aves do céu vieram e comeram a semente, nem brotou. A segunda começou a brotar. Ela lançou raízes, mas o solo não era profundo, a terra não era profunda, encontrou uma pedra embaixo, e aí a semente secou e ela morreu rapidamente. Mas a terceira semente, ela realmente é um mistério. E de fato, se vocês lerem lá em Mateus, quando Jesus faz a explicação da parábola, os discípulos ficam curiosos com a terceira, que é aquela em que a terra produz espinhos. Ela cresceu, ela frutificou, ela germinou e ela ficou uma árvore verde, ela é bonita, não tem nenhum problema, mas tem um pequeno problema, a terra produziu espinhos. O problema não foi a semente deu certo, ela cresceu, sim, está lá, ninguém vai dizer que não é. Sim, é uma árvore que germinou, mas ela não produz fruto. Por quê? Os espinhos sufocaram, limitaram, e aí ela não produz fruto. Parece que essa árvore verde produz fruto, mas não produz. Eu olho para o ímpio e digo, ele é bonito, é verde, é frondoso. E cadê o fruto? Não tem fruto, nada que agrade a Deus. Nada que realmente seja útil, de fato, para este mundo. Que realmente venha a ser uma bênção real, verdadeira na vida de pessoas, naquilo que elas realmente precisam. O que de fato este mundo precisa? O mundo precisa, irmãos, dos frutos espirituais que estão dentro de nós. O mundo precisa muito mais de uma palavra, muito mais de um olhar, muito mais de um toque de amor, muito mais. São frutos que o Espírito colocou em nossos corações. E é isso que nós devemos compartilhar. E pessoas que não têm Deus não têm essas coisas. Os frutos nunca virão, nunca virão. Mas quem tem o Espírito habitando em si, é uma das promessas de Deus. Ele vai frutificar. O Novo Testamento gosta de usar a palavra fruto, não é? E é bonito quando Paulo fala do fruto do Espírito Santo. E é uma prova de que realmente ele é de Deus. Não apenas porque ele parece frondoso, porque parece bonito. Aliás, às vezes nem parece tão bonito assim. O texto lá diz, num dos salmos, que até mesmo na época da sequidão produz fruto. Você olha, até nem parece tão bonito. As folhas caíram. Está meio seco, inclusive, mas até na sequidão produz o fruto. Porque mesmo no tempo árido, ainda assim ali estão os frutos. Prova de que existe vida, prova de que é saudável. Irmãos, o ímpio nunca vai fazer isso, nunca vai frutificar. Os frutos nunca chegarão. O pecado, a impiedade, a distância de Deus são promessas vazias deste mundo. Podem nos levar a parecer que está bem. Parecer bonito, mas não é mais do que isso. Só parece bonito. Não há futuro em uma vida sem Deus. Davi diz nesse salmo, observa o homem íntegro e atenta naquele que é reto. Nós acabamos de ler esse texto. Existem pessoas que gostam de ver o progresso dos outros.
Mas Davi diz para nós: observa o homem íntegro e atenta naquele que é correto. Olha, quer olhar para alguém? Olha para o íntegro. Olha para o justo. Quer invejar alguém? Inveja um justo. É esse que você tem que invejar. Hoje em dia tem até programa, né? Existem alguns canais de TV que tem até programa para você invejar. É uma inveja controlada, creio eu, né? Você assiste, aí tem lá gente comprando casa, gente, que casa linda. Aquela que eu gostaria de ter, nunca vou ter, né? Comprando aquele carro bonito, reformando o carro, não tem isso ou não? Tem gente lá, o iate dele, lá né, andando lá em Mônaco, e você, ai meu Deus, se eu estivesse lá, né? E aí você vê aquilo, e você fica enchendo os olhos com aquilo. Sabe o que o Salmo Davi diz? Árvore verde. É como se fosse o cedro, você olha e parece bonito, mas não tem nada por trás daquilo, não há nada. Não há nada. Mesmo que você não tenha tudo isso, mas se você estiver com Deus, estiver na presença dEle, e vivendo com Ele, caminhando com Ele, você encontrou realmente o tipo de vida que pode produzir frutos que realmente louvam, agradam a Deus, e que realmente podem edificar a tua vida de verdade, de verdade. Esse olhar, o nosso olhar para este mundo, e olhar para a prosperidade dos ímpios, ele pode ser enganador. Ele parece mesmo uma árvore verde, mas a vida dessas pessoas é uma ilusão. A vida verdadeira está num relacionamento íntimo, pessoal e verdadeiro com o nosso Deus. É isso que vai nos fazer feliz. Se você não encontrar felicidade nisso, você não vai encontrar felicidade em mais nada. Você vai ser uma árvore verde, que todo mundo vai olhar e vai dizer, é bonito, mas é só isso, é só bonito, não tem mais nada. E não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero ser só bonito. Eu quero realmente produzir fruto. Eu quero realmente fazer uma diferença para o reino de Deus e para a obra de Deus neste mundo. Quero que você abaixe a cabeça e ore comigo. Davi nos faz um convite nessa noite, para que a gente olhe para o justo e olhe para o íntegro, e também olhe para o ímpio, e que você faça uma comparação entre eles. Qual dos dois você quer ser? Que tipo de tesouro você quer ajuntar? Quer ajuntar os tesouros deste mundo ou os tesouros da presença de Deus? Quer investir na sua saúde? Quer investir na sua qualidade de vida neste mundo ou quer investir na sua qualidade de vida espiritual? Quer ganhar para o mundo ou quer ganhar para Deus? O que você quer afinal? Essa é a noite em que temos para definir e decidir o que queremos fazer de nossas próprias vidas. Tome uma decisão e diga isso para o Senhor. Senhor, eu não quero olhar para o ímpio. Aliás, quando olho para ele, eu não quero ser iludido por aquela visão. Eu não quero ter inveja, Senhor, daquele que acumulou coisas deste mundo. Mas eu quero ter inveja daquele que anda contigo. Inveja daquela paz que tem aquele que anda com o Senhor. Inveja daquela integridade, Senhor, que parece tão natural na vida daqueles que caminham com o Senhor, que vivem na oração, na comunhão com Deus, na alegria, no desfrutar de um relacionamento íntimo com o Senhor. Oh Deus, que possamos invejar essas pessoas. Elas é que cumprem o nosso ideal de vida. Elas é que são o retrato daquilo que cada um de nós deseja realmente ser. Elas são realmente, ó Pai, o ideal de cada um de nós. É o que buscamos. Ainda que não tivéssemos nada desta vida, mas que tenhamos o Senhor. O Senhor é a nossa riqueza. Quando Davi escreve esse salmo, ele era um homem rico. Ele tinha tudo no mundo. E ele mesmo é que está dizendo, isso não é nada. Olha para o homem, parece que tem tudo, mas olha para o coração dele. Vai além, veja a sua vida. Será que vale a pena? O que realmente você quer? Você quer o Senhor? Ou você quer a prosperidade deste mundo, os bens deste mundo? O que você quer? O que você vai fazer com a tua vida? No que você vai investir? Davi nos convida a olhar para o ímpio e para o justo. E nos faz um convite para que nós invejemos de fato. Tenha inveja, mas uma inveja santa, de fato. Aquela que nos faz buscar Deus e dizer, Deus, eu quero a mesma coisa.
nós gostávamos de cantar um hino que dizia, e diz ainda de fato: maravilhas soberanas outros povos têm. Ó, derrama a mesma bênção sobre nós também. E nessa noite eu faço essa oração a Deus. Eu penso nas pessoas que são de Deus e que conquistaram grandes coisas na presença de Deus. E hoje eu digo: Deus, faça isso sobre a minha vida também. Eu também quero viver isso. Também quero, ó Pai, aquela intimidade contigo. Também quero aquela paz, ó Senhor, aquela paz que excede todo o entendimento, prometida pela Tua palavra, aquela tranquilidade de coração que tem os que andam na Tua presença, os que são íntegros, Senhor, aquela intimidade com a justiça, Senhor, porque muitas vezes nós temos intimidade com o pecado, temos intimidade com os caminhos deste mundo, mas muito pouca intimidade contigo. Ouvimos muito rapidamente e atendemos muito prontamente às exigências do mundo, mas não atendemos e ouvimos a voz do nosso Senhor. Mas Jesus disse, e Ele nos falou com tanto amor, quando disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ó Senhor, porque tem gente que te segue com tanta facilidade. É porque investiram nisso, buscaram isso, andaram com o Senhor. Deus, nós queremos também. Eu quero, Senhor, é o que eu desejo, esse é o meu ideal. Eu quero estar junto deles, são de fato os meus companheiros, pessoas com quem eu quero amizade, porque desejam o mesmo que eu desejo. Eu quero o Senhor, acima de todas as coisas, eu desejo o Senhor. E eu quero nessa noite desafiar você a fazer uma escolha. O que de fato você quer? Você vai escolher o mundo ou vai escolher o Senhor? Você pode se voltar para o Senhor e dizer: Deus, eu quero o Senhor, eis a oportunidade. Eu não posso confiar nas pessoas, por mais queridas que sejam. Posso me alegrar na relação com elas, isso é muito bom e é de Deus inclusive, mas eu não posso depositar sobre elas uma exigência que só o Senhor pode cumprir, uma força que só Deus é possível, um poder que é inerente somente a Deus e não aos homens. Só Deus pode suprir, só Deus pode encher o vazio do meu coração, só Deus pode me trazer real alegria nesta vida, só Deus pode trazer a qualidade de vida interior que eu busco. Só Deus, só Cristo. E não há nada neste mundo que possa preencher o lugar que só Deus pode preencher. Então aqui está o nosso coração, Senhor. Aqui está a nossa alma. Aqui está o nosso desejo, Senhor. Nós agora nos voltamos para o Senhor e só para o Senhor. Nós amamos as pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor. Queremos estar com elas, de fato, desfrutar de sua companhia, do seu amor, viver as alegrias que o Senhor nos dá nessas relações tão queridas deste mundo, mas nós não esperamos mais delas do que de fato esperamos do Senhor. Só o Senhor pode nos suprir. Vem do Senhor o que necessitamos. O Senhor é o nosso Deus. Fomos feitos para Ti, Senhor. E nunca estaremos satisfeitos se não nos encontrarmos com o Senhor e se não recebermos do Senhor. Então aqui está nosso coração. Recebe na Tua presença, recebe no Teu altar, purifica, santifica, Senhor, e principalmente satisfaz para a Tua glória. Eu clamo assim, no nome do querido, amado e poderoso Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém.